Asterisco BZZT. Asteriscos raios brancos que perderam a energia desapareceram no chão. Uma extremidade estava presa no chão, e o corpo de luz branca ainda estava tremendo, revelando o rosto de uma carta de pôquer. O 7 de espadas. No cartão de pôquer branco, alguns vestígios de púrpura, bem como o sangue fresco derramado pela figura em fuga, foram deixados para trás. Mesmo com um braço fortemente machucado, a pequena sombra negra parecia excessivamente forte, não parando nem por um segundo, enquanto se transformava em uma gigantesca poça de bolas coloridas para o lado. As bolas voaram por toda parte, algumas aterrissando do lado de fora e saltando continuamente. Incontáveis rajadas de brancos uniam, cada uma segurando o rosto de uma carta de pôquer. Esses cartões finos pareciam ter sido dotados de uma capacidade de fatiar aterrorizante, e se eram as bolas ou os prédios, tudo era cortado uniformemente em metades. As bolas coloridas desmoronaram, espalhando-se por todo o chão, mas agora não havia sinal da figura negra de antes. Um par de sapatos de couro preto esfregou contra o chão, produzindo sons nítidos. As cartas de pôquer nas paredes pareciam ser atraídas por uma linha invisível, e automaticamente voltavam para as mãos de uma pessoa para formar um baralho grosso. Esta pessoa usava um terno bem passado com um chapéu para completar o conjunto. Suas feições eram obscurecidas por uma máscara branca e pareciam semelhantes a um negociante em um cassino. Asterisco Criac. Asterisco um som robótico foi transmitido de seu corpo enquanto sua cabeça girava 180 graus, mirando uma área ao lado dele. Seu corpo balançou descontroladamente enquanto ele corria com movimentos que não se conformavam com a física. Ele colidiu com um corrimão de aço, curvando-o fora de forma mesmo quando o prédio desmoronou ruidosamente. Raios brancos foram enviados mais uma vez, e as hastes de apoio de uma tremenda roda gigante quebraram quando uma gigantesca figura negra tombou. Em meio ao pó voador, a pequena e magra figura negra rastejou para fora com pena. Voltando a olhar para o revendedor, o medo surgiu quando começou a correr ainda mais rápido. Asterisco boom! Asterisco de repente, colidiu com um corpo humano na frente. Este era alguém em traje de proteção branco, com uma forma inchada. Um rosto bonito podia ser visto através do vidro transparente. Kakmuajklangal. A figura negra e magra disse algo apressadamente, mas Leilin não conseguia entender. No entanto, sua força da alma adquiriu um sentimento na veia geral de que a coisa por trás é perigosa. Corre! Não se preocupe, amiguinho. Leilin olhou para esse ser inteligente na frente dele. Era semelhante a um humano, com 4 membros magros e uma cabeça no topo. Parecia uma criança humana, só que todo o seu ser era preto, e era impossível distinguir suas características. Ele estava vestindo roupas feitas de um pano de saco grosso. Uma outra diferença entre ele e os humanos eram os finos padrões roxos em seu corpo. Eles eram como tatuagens, mas emanavam um brilho demoníaco. Havia uma ferida no braço, revelando a musculatura roxa no interior. Grandes quantidades de força dos sonhos reuniram-se em torno dessa ferida, permitindo que ela se recuperasse. As pupilas de Leilin encolheram quando ele acariciou a cabeça da pequena criatura, as ondulações pacíficas que emitiu, permitindo que ela se acalmasse. Asterisco Criac. Asterisco a figura que parecia um negociante de cassino do mundo anterior de Leilin apareceu diante dos dois, a máscara branca ainda cobrindo seu rosto. Ao notar o traficante, Leilin sentiu o sujeitinho ao seu lado agarrar as roupas com força, o desconforto que estava sentindo no auge. Ele está correndo atrás de você. Leilin se virou e riu involuntariamente. Esqueci que não podemos nos comunicar. Algumas cartas de pôquer voaram para ele e Leilin se esquivou delas facilmente. Fogo! Ele indiferentemente cantou uma palavra. Embora a maioria das leis em Dreamscape fossem diferentes das de outros mundos, a magia ainda poderia ser usada em outros mundos. Era apenas uma questão de quão eficaz seria. Um feixe de chamas carmesins engolfou o revendedor à sua frente, as línguas de fogo se espalhando por toda a parte. O sujeitinho a seu lado arregalou os olhos, evidentemente não esperando que Leilin fosse tão poderoso. Enquanto isso, no entanto, Leilin franziu a testa. Uma magia rank 4 do Magus World só pode fazer tão pouco em Dreamscape.
Os caminhos seguidos pelo Magus World podem ser usados em muitos mundos, mas a sua eficácia é o de variar. Evidentemente, a supressão causada pelo Dreamscape estava no limite. É claro que o poder comum aqui era a força dos sonhos. Poderes de lugares estrangeiros não teriam uma vantagem. Uma figura humanoide negra saiu lentamente das chamas. Faixas de línguas ardentes devoraram o terno preto do negociante, onde as feridas infeccionavam e até causavam ferimentos terríveis em seu corpo. No entanto, não havia emoção em seus olhos. Outro consciente que se manifestou. Que problemático! As sobrancelhas de Leyline se franziram, o brinco escarlate atirando para fora uma lua de sangue que colidiu com as cartas de pôquer do oponente. Asterisco Bus. Asterisco a luz tremeu, e as cartas de pôquer foram separadas em duas. O crescente de luz escarlate trouxe consigo a energia de equipamentos mágicos de alto grau ao passar pelo pescoço do oponente. O corpo do negociante congelou por um segundo e depois retumbou em explosões contínuas. Vamos! Sabendo que o adversário não cairia tão facilmente, Leyline pegou a mão do garotinho ao lado dele e começou a correr em um ritmo acelerado. Asterisco Rumble. Asterisco algum pó vermelho e branco que Leyline havia espalhado repentinamente se fundiu, formando um complicado ataque de energia que fez com que a área atrás dele ficasse submersa em um mar de energia. O cenário de ambos os lados rapidamente desapareceu atrás deles, e com a velocidade aterrorizante de Leyline, ele trouxe o pequeno companheiro e fugiu do alcance do parque temático em um piscar de olhos, aparecendo dentro de uma floresta primitiva do lado de fora. Ao chegar a este lugar, ele sentiu na respiração e no pulso do baixinho que recuperara a calma. Kaufmakungal! O sujeitinho lutou e exclamou. Eu esqueci que não podemos nos comunicar. Leyline riu, batendo um dedo na cabeça do rapazinho e enviando um fio de força da alma para dentro. A comunicação através da força da alma transcendeu a linguagem. Com o conhecimento atual de Leyline sobre a alma, ele poderia se tornar proficiente em uma linguagem em um instante. Está seguro aqui agora. O sujeitinho repetiu, e Leyline podia agora entender o que estava dizendo. Quem é você? Você é incrível. Como você ganhou contra esses monstros? Ele olhou para Leyline, os olhos brilhando com adoração. Esses monstros? Há muitos deles? Perguntou Leyline. Percebendo que o sujeitinho ainda parecia um pouco fraco, ele encontrou um terreno plano e passou biscoitos, pão branco e coisas assim. Recebeu os itens com suspeita, primeiro cheirando-os com curiosidade, como se tivesse visto alguns tesouros, roendo-os com cuidado. O que surpreendeu Leyline foi que consumiu apenas uma pequena porção da comida e manteve o resto bem. Vendo o que estava fazendo, Leyline assentiu interiormente, agora tendo uma melhor compreensão da escassez de comida em Dreamscape. Leyline não perdeu tempo enquanto o sujeitinho comia. O AI chip estava constantemente soando enquanto examinava todas as características fisiológicas, analisando-as. A prioridade era os padrões roxos em seu corpo. Esses padrões pareciam ser naturalmente formados, possuindo a capacidade de atrair a força dos sonhos. As feridas em seus braços já haviam se recuperado completamente, deixando para trás uma mera cicatriz. Obrigado pelo seu presente, senhor. Você deve ser muito rico. O garotinho parecia bastante curioso sobre Leyline, especialmente em relação ao seu equipamento de proteção e à falta de padrões em sua pele. Rico? Talvez. Leyline riu. Qual é o seu nome?